Vou fazer umas perguntas para vocês. Não precisam responder para mim. É só para mexer um pouco assim com os pensamentos. Se o noivo, Cristo, viesse hoje, a pergunta que você deve fazer para você: minha lâmpada estaria acesa ou eu ainda estaria procurando o óleo? Numa referência à parábola das 10 virgens, que 5 tinham olhos, outras 5 não tinham. O noivo veio e aí, dá um pouco do seu óleo para mim. Não, que vai faltar para nós. Elas foram correr para pegar óleo, já Elvis, não dá mais tempo. Tinha que estar preparado. Outra pergunta: minhas rotinas alimentam intimidade com Cristo ou apenas preenchem a minha imagem cristã? Nós temos rotina porque nós vivemos no planeta como seres humanos, e como seres humanos temos rotinas. Rotinas sociais, então, um monte. E entre elas, não todas, mas entre elas o demônio, inimigo das nossas almas, vulgo diabo, ele cria necessidade e aponta soluções. Isso aqui é uma coisa delas. Oxe, tirar foto não, filho. Balancei que quer tirar foto. Não é do demônio o celular, como a televisão também não é, como stream também não é. Mas, dependendo da maneira como a gente usa, passa a ser. O que e aqui eu achei interessante, ou apenas preenche a minha imagem cristã. Eu entro no Instagram, nas redes sociais, nos TikTok da vida, posto um monte de Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu, um monte de versículos bonitos, que demandam, sei lá, se tanto 10 minutos, e fico 4 horas vendo besteira. Preenchi minha imagem cristã, mas deixei o diabo roubar meu tempo. Aí depois pergunto: quantos capítulos da Bíblia você leu? Está acompanhando a leitura da Bíblia, que é anual? Ih, pastor, estou sem tempo. Oxê, ficar 4 horas na rede social fazendo o quê? Não, mas eu posto o versículo. Está enganando quem? O que roubou o primeiro lugar do meu coração nas últimas semanas? Lembrando que se roubou o primeiro lugar, roubou o lugar de Cristo. E tudo que a gente coloca no lugar de Cristo torna-se ídolo. E a gente tem a falsa ideia de que idolatrar é só se prostrar diante de uma imagem de escultura, porque a gente foi acostumado a vida inteira condenando os católicos por conta disso. E o cristão tem um monte, o evangélico tem um monte de ídolos que ele não admite como ídolo, mas tem qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus, ocupando o primeiro lugar, é ídolo. A Bíblia chama dinheiro, inclusive, de ídolo. Na tradução de avareza. A pessoa que é avarenta, ela idolatra o dinheiro. Só que ela não pensa. Até porque ela não concebe a imagem que ela colocou um monte de dinheiro assim, ficou e adorando o dinheiro. Então, passa batido. Mas a Bíblia chama isso de idolatria também. Tomou o lugar de Cristo é idolatria. Tenho vivido como quem espera ou como quem negocia com o mundo. Lembra que as outras 5 que não tinham foram negociar com quem tinha? E aí a gente fica negociando. Estou esperando, mas eu vou negociar minha fé. Olha, patrão, eu posso até dizer uma mentirinha branca para o senhor quando a sua esposa ligar. Mas lembra-te de mim na hora das promoções. Isso é negociar sua fé. Isso é negociar o seu padrão cristão que diz que não tem que mentir. Não tem mentirinha branca, mentirinha azul, rosa, preta, colorida. Mentira é mentira e acabou. E vós mentirosos tendo por pai o diabo. É simples assim. Que pecado silencioso eu preciso confessar para Deus agora, antes que a porta feche? E aí é tu e Deus, né? E sua consciência. Estou formando discípulos ou apenas consumindo programação religiosa? Isso tem acontecido aos montes nas igrejas. E eu não estou condenando as programações, e sim por quê e para quê. Se o porquê e o para quê não tiver a exclusividade de glorificar Deus, o resto está tudo errado. Pode ter pirotecnia, pode ter parede clara, parede escura, luzes estroboscópicas, gelo seco, o que você quiser. Shows e por aí se vai. Se o objetivo único e exclusivo não é agradar a Deus e louvá-lo, o resto não presta. Pode ser lindo. Pode inchar a igreja. Note que eu disse inchar e não encher. Inchar, porque a igreja corre o risco de ficar cheia de gente vazia.
Porque vai só para a programação religiosa. Não, mas quem tem que segurar jovem? Criança, jovem, adulto, velho, tudo. Quem segura cristão na igreja chama-se Espírito Santo. Sou contra as maneiras? Não. De novo, eu não sou contra os meios que se usam para atrair as pessoas para a igreja. Não é isso. Mas só vai funcionar se os meios convergirem para um único fim: adorar a Deus. Aí você pode fazer pirotecnia, pode fazer show do jeito que for. Chega no meio do show, você para tudo e fala: peraí, eu trouxe vocês aqui, está aqui o cantor fulano, sei lá quem, mas, presta atenção, não é ele o astro. O astro chama-se Jesus. Senta aí que eu vou falar quem é Jesus para vocês. E aí, beleza. Se você usou isso como técnica de aproximação, ou sei lá que nome que se dê para isso, beleza. Mas o objetivo tem que ser glorificar Deus com as suas escolhas. Individualmente como igreja. Minhas decisões diárias mostram que eu creio na eternidade? Sim ou não? Esse é que é o problema. Quem é que levanta todo dia e pensa na eternidade? Não precisa levantar a mão não, para não se condenar. Mas tipo assim, o ideal é o crente dormir pensando na eternidade e acordar pensando na eternidade. Senhor, eu vou dormir, quero uma noite de paz, se eu for dormir, porque se o Senhor quiser me levar, estou indo. E pronto. Você dormiu pensando em pedir uma noite tranquila, de paz, sem perturbação, sem invasão na sua residência, blá, 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 sem uma explosão de uma guerra do nada, e sem desgraça nenhuma. Beleza. Mas, Senhor, com graça, desgraça, o que tiver, se o Senhor quiser me levar, eu estou indo. Mas se não, me dê uma noite tranquila. Aí quando você levanta, eita, estou vivo. Então tá, o Senhor não me levou ainda, mas estou aqui, pensando na eternidade. A hora que o Senhor quiser me levar, me leva. Mas enquanto isso não acontecer, me ajuda a ter um bom dia de trabalho, me ajuda. Aí vem o resto. Mas primeiro, você agradece porque está vivo e pronto para a eternidade. Se Deus acabar, resolver te levar antes que você acabe a oração, tá beleza. Quem é o crente que ficaria triste se Deus dissesse para você: eu estou te levando? Se você ficar triste, tem alguma coisa errada com você que está muito ligado na terra. Se eu tivesse que dar conta da minha vida espiritual esta semana ou este dia, o que eu diria para Jesus? Imagine Jesus lá sentadinho no alto sublime trono e falou assim: vai prestar conta da sua semana, como é que foi? Você está aqui, domingão, reunido para me louvar, para me adorar? Estou aceitando. Mas vamos falar sobre o que aconteceu? Você já se arrependeu daquilo outro, daquilo? Presta conta aí da sua semana. O que você fez? No peso da balança, teve mais prós ou mais contras? Pensou mais em mim ou mais nas suas necessidades? Você me agradeceu mais ou pediu mais? E onde posso cortar conforto para investir no reino? Isso não quer dizer que está errado o conforto. Você não pode ir para Cancún com a sua família, você não pode ir para a praia com a sua família, para o clube, sei lá qual é o seu tipo de diversão. Não está errado isso, desde que a Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo, inclui o lazer. Tudo para a glória do Senhor. Se não é para a glória do Senhor, não é o ir para a praia que está em pecado, é o não ser para a glória do Senhor. Simples assim. Não é o ir para o clube que é errado. Errado é porque você foi para o clube e não foi para a glória do Senhor. Estão entendendo? E última, a minha esperança em Cristo está me levando a agir com amor, justiça e misericórdia. Não adianta você ser um cristão que não tem misericórdia, um cristão que não tem amor, um cristão que quer fazer justiça com as próprias mãos. E quando não quer fazer, se alegra quando alguém faz aquilo que você gostaria de fazer. Bem feito, merecia essa pancada que levou, tinha que apanhar mais. Oxê, isso é pensamento de cristão? Não. Isso é justiça? Não. Justiça, quando você vai para a agressão, não é justiça, chama-se vingança. E quem tem que praticar justiça em nome da lei chama-se polícia. Em casos nacionais, exército, forças armadas, não é você. E mesmo que você seja um policial, que você seja um militar das forças armadas, se você não está fazendo em defesa da lei, debaixo de um comando, está errado. Não, mas o cara merecia. Não é você que tem que fazer a justiça. Ah, bem feito. Você liga o jornal de manhã, misericórdia. Jesus, não tem um que preste. É só besteira. É só mostra, só isso, só aquilo, só aquilo. Aí você já passa o dia querendo matar um, querendo que aquele morresse, querendo que aquele outro fosse atropelado, bem feito, que passou por cima. Oxi. E acha que isso é justiça. Isso é espírito de vingança. E Deus disse que a vingança pertence a quem? A Ele.
Então, quando você vê um negócio desse, não dá para não se irar, obviamente. Por isso que ele falou, irai-vos, ok, é natural do ser humano, mas não pequeis. Tipo, Senhor, faz a tua justiça e pronto. Entregou para quem faz a justiça. E você tira aquela sensação iracunda do seu coração, porque não agrada a Deus. Amém? Muito bem. Mateus capítulo... O tema da pregação a propósito hoje é um pouco diferente, assim, fora do trivial, porque o tema chama-se Pegando Carona na Mensagem da Missionária Solange. Então, quem esteve domingo passado aqui vai saber do que eu estou falando. Quem não esteve tem a oportunidade de entrar lá no negocinho lá da igreja, nas redes sociais, e ver a pregação de domingo passado da Missionária Solange, e se tiver alguma dúvida, poder esclarecer. Ou pergunta direto para ela, que ela pregou e tal. Preparados para a volta de Jesus? Texto-chave, Mateus capítulo 25, versículo 13. Que diz, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso está lá no final da parábola das 10 virgens. Então vigia, filho. Percebe que ele diz assim, se o Filho do Homem vier. Ele afirma que ele há de vir. Então, tipo assim, não é se Jesus vier. É quando você estará preparado. Se Jesus vier hoje, você está preparado? Quando Jesus vier, isso é fato, não é uma suposição, fato. Jesus voltará. E quando ele voltar e te achará preparado, mas vai demorar. Oxe, quem foi que disse isso? Bom, mais de 2000 anos que ele foi, está dizendo que ia subir e descer, e até agora não veio. Eu ainda vou casar, ainda vou ter filhos, ainda vou casar meus netos, eu tenho muita vida pela frente. Vá num cemitério qualquer e veja a data de nascimento das pessoas. Tem de todos os gostos. Tem recém-nascido, tem o chamado natimorto, que nem veio à luz, já faleceu no ventre e está lá. Tem 90 anos, 100 anos, tem de tudo. Não tem prazo de validade, ser humano. É o quanto que Deus deixar. Na hora que ele fala, chega, pronto, ele leva. E ele não fica escolhendo de que maneira que vai levar, ele só recolhe. Por que ele recolhe? O que é dele. Porque o corpo, que é pó, volta para o pó. Mas o que é de Deus volta para ele, que diz, mas o espírito volta para quem o criou. Quem criou? Deus. Então ele só se preocupa com o seu espírito, com a sua alma. O corpo não. Por isso que tem crente que morre atropelado, morre degolado, morre queimado, morre afogado. Algumas mortes bárbaras. Meu Deus do céu, ele era crente. A alma dele foi para o céu. Era o que? O resto é que a gente tem a mentalidade humana, né? Ninguém quer perder um parente, algum amigo, de uma forma desastrosa, óbvio que não, porque nós temos esse tipo de apego à vida. Mas a ideia é tipo assim, não tem apego. O cristão não pode ter apego à vida. Medo natural é uma coisa. Óbvio. Então, tipo assim, se o cara botar uma arma na minha cabeça e falar para eu fazer alguma coisa, eu vou pensar sei lá o que na hora que nunca aconteceu, espero que nunca aconteça. Mas se ele põe uma arma na sua cabeça, você pensa um monte de sei lá o que, com base nos seus medos, na sua criação, na sua raiz. Você vai pensar um monte de coisa, boas ou não boas, enfim. Você está com a arma na cabeça e o cara com o dedo no gatilho. Ninguém tem medo. Tem. Quem tem medo da dor, não é da morte, o cristão. Porque o máximo que pode acontecer é ele estourar os meus miolos e eu vou para o céu. Ou para a glória. Eu acho que eu vou ficar triste por conta disso. Agora, a dor eu não quero sentir. Então a gente tem o medo da dor, da forma como. Mas Deus nunca mostrou assim, os meus filhos todos terão mortes saudáveis. Dá uma olhadinha na vida dos apóstolos, alguns profetas antigos, assim, que Deus não tem lá esse capricho todo, não. A preocupação dele é o espírito. Está firme, filho, estou te levando. É que ele vai te serrar no meio antes. Mas você vai subir. Já pensou? Ô filho, tá firme? Tá. Você vai ser arrastado pelo cavalo, cidade afora, vai se ralar todo, vai ficar só no osso. Mas eu vou te levar. Pronto. E eu, já que você perguntou, eu vou dizer, você vai morrer decapitado. Mesmo sendo primo de Jesus. Vai morrer sem cabeça. Ó. Deus não preservou João Batista, vai preservar eu, comedor de feijão com farinha? Não. Então não tem que me preocupar de que maneira eu vou, embora eu peça que eu queira morrer de forma natural e indolor. Meu Deus. Todos os meus pedidos estão diante do teu altar. Mas tem um especial, que na hora que eu for, se for indolor e natural, eu estou gostando. Mas se não for, paciência. O importante é ir para a glória, certo?
E todos nós temos que ter esse tipo de desapego. Senhor, eu tenho medo de umas coisinhas, mas de morrer não, porque se eu morrer eu vou para a glória. É que nem eu digo, olha, se o mar estiver diante da tua frente, ou Deus vai abrir, ou você vai andar por sobre as águas. Oh, glória, eita, recebe a bênção, aleluia. Aí você está em alto mar, se o mar ficar revolto, Jesus vai mandar o mar parar. E se ele não mandar? Eita, o barco vai a pique. E se o barco for a pique, eu nado. E se faltar força, der cãibra, vier um tubarão, o que acontece? Você morre. E se morrer, vai para a glória. Oh, de qualquer jeito, que não é bom. Mais doloroso, outro não, mas o importante é qual o objetivo final? Vou para a glória. Então, para de se preocupar de como você vai morrer. Cuide da sua saúde, obviamente, para não ser irresponsável com o templo do Espírito Santo, mas a sua preocupação maior, que nem disse a Lourdinha, vai ter que tomar remedinho? Vamos tomar remedinho, mas eu dependo de Deus, com pressão alta, pressão baixa, pressão controlada, vai para a glória, filho. Só se importa com isso. Amém? É um discurso um tanto quanto diferenciado, porque nessa época de só vitória, o pastor está dizendo que eu tenho que me preocupar em não morrer? Não na maneira de morrer. Morrer todo mundo vai. Mas enfim, se Jesus voltasse hoje à noite, como ele encontraria a sua vida espiritual? Ainda tem até a noite para pensar, hein? O problema é que não vai ser assim, né? Então, deixa eu esperar acabar o dia, que de noite eu vou lá levar meus servos. Ele teria que ter um monte de arrebatamentos diferentes, porque tem um monte de país com horários diferentes, a noite aqui é dia lá, como é que ele vai fazer isso? É num abrir e fechar de olhos, nós estaremos na mansão celestial. Eita! Simples assim, tem um corinho antigo. Em um abrir, fechar de olhos, nós estaremos na mansão celestial. E é assim, piscou, foi. Não deu tempo, olha, quando no tempo de Noé, casava, se dava sem casamento. Isso! Fechou a arca. Cara, eu achei que aquele velho era doido aí. E agora? Agora não dá mais. Agora não dá mais. Meu, mas e se a gente bater na porta? Pô, mas tá escrito bater e abrir-se-vos-á. Quando você estava vivo, filho. Quando estava todo mundo aqui bonitinho, mas agora chegou a hora do juízo, não tem mais essa. Ele falou, quando fechar, homem nenhum abre. E para o homem não achar que, mas eu sou melhor do que Deus, eu tenho um coração mais amoroso, eu vou abrir. Deus sabia que Noé podia pensar isso. O que ele fez? Betumou a arca do lado de fora para ninguém abrir. Por quê? Porque se deixar por nós, no fundo, muitas vezes achamos que a nossa justiça é melhor que a de Deus. Quando a gente fala, mas Deus, como assim Deus fez? Se ele achou justo, deixa ele fazer. Quem sou eu? Simples assim. Mas não podia. Cuidado com o que você vai dizer, que você pode estar questionando a justiça de Deus com base no seu senso de justiça, que é limitadíssimo e não tem o poder de ver o além. Ele tem. Deus é atemporal. Não tem passado, presente e futuro. Ele simplesmente vê e acabou. Ele vê tudo num plano só. Ele fez, isso aqui não dá certo, deixa eu acabar aqui. Pum, fechou, acabou. É simples assim. Mas dá tempo de eu buscar azeite? Eu avisei antes. Deus não pega ninguém de surpresa. Mas o arrebatamento vai ser de surpresa. O evento, o momento vai ser de surpresa. Mas o evento, quem nunca aqui ouviu falar de arrebatamento, levante a mão, por favor. Alguém aqui ainda não ouviu falar de arrebatamento? Então todos estão avisados. É simples assim. Agora, não é um se, é um fato. Vai acontecer. O que a gente não sabe é quando. E aí, para não pegar surpresa, o senhor não me avisou para eu dar uma ajeitada no negócio aqui, ó. Eu estava aqui num pecado sorrateiro, ninguém viu, mas o senhor viu, fiquei. Eu te avisei antes. Eu te falei que assim como se dava um casamento na época de Noé, assim será a vinda do homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, tem uma musiquinha assim, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E é simples assim. Hoje o homem ainda consegue contar, tem uns cabos diferenciados para assim, dá um trovão e fala. E o raio, tantos segundos depois do trovão vem um raio. Mesmo assim, não dá para você ter controle sobre isso. Você pode até saber onde vai cair o raio, mas ele vai cair. Isso eu não tenho que fazer. Simples assim. A volta de Jesus é certa, só não sabemos a hora. A vigilância não é negociável. Ela é inegociável.
Imagina assim que do nada, simplesmente toca a trombeta. É desse jeito que vai acontecer. Simples assim. Outra coisa, o óleo não se improvisa. Tem que imaginar, pô, você está com você está com a lamparina cheia, meu. Divide um pouco aí comigo, então mistura aí um azeitezinho qualquer aqui. Vamos dividir aí, você é crente. Divide esse óleo. O óleo é inegociável. Seu é seu, o meu é meu. E se eu não tiver, eu que me lasque. Divide comigo. Se dividir, fica nós dois. Então, o egoísmo. Não, isso é preparação o nome desse negócio. Jesus já deixou escrito. Prepare, que tem que fazer. Simples assim. Então, tipo assim, quando você vai fazer, você fala, e agora? Eu divido com alguém, não divido com alguém? Eu não espero terminar a frase. O tempo é dele. É simples assim. Isso é uma coisa combinada. Deus já combinou também. Ele falou, só se prepara, uma hora eu vou. E isso não é brincadeira. Isso não é falácia. Isso não é coisa de pastor que quer prender crente na igreja. Eu não tenho esse poder. Eu posso prender crente na igreja. Amarrado a Deus, não. Lembra que a gente cantou Amarra-me a ti? No louvor aqui? Eu não tenho esse poder. Quem tem esse poder é você. Com a sua devoção, com a sua escolha. Temos uma vida? Temos, e ela é cheia de escolhas. E façamos-las, todas, seja lá qual for, para a glória do Senhor. Senão não funciona. E aí não tem pastor que te segura. O pastor não segura ele mesmo, se ele vacilar, ele fica. Então pastor nenhum pode segurar, pastor nenhum pode te garantir salvação. Mas o ser humano chega à beira da idiotice, da mediocridade, da ignorância absurda de acreditar na palavra do pastor que se você comprar o seu terreno no céu, você está salvo. Não existe isso, gente. O pastor não leva ninguém para o céu. E como é que ele pode garantir, à custa da sua oferta do seu dízimo, um quinhão de terra, um hectare de terra no céu? Não existe isso. Ele não pode garantir a dele, gente. Ele não pode comprar terra no céu. Ninguém pode. Como é que ele convence? Ele convence. Por quê? Porque a carência do povo está gigantesca. E não prestam atenção na palavra. Ele avisou antes também. Só cuidado. Viram muitos falando em nome de mim, inclusive, meu nome. E vão enganar, se possível for, até os escolhidos. Presta atenção para vocês não serem levados por ventos de doutrinas, ensinamentos errados de propósito e outros equivocados, por pessoas que já estão repassando o que foi ensinado de maneira enganosa para ele. Então nós temos que continuar falando a verdade de Deus, mesmo que ela doa. Mas é melhor doer aqui, agora. Se colocar em xeque-mate, agora, enquanto a trombeta não soar. Enquanto não fechar a porta. Que aí a dor depois é bem maior. Infinitamente, incomparavelmente maior. Então, de repente, você falou, vou vir domingo de manhã na igreja para tomar uma saraivada. Nós. Não sou eu batendo em você. Que antes de eu falar isso aqui já passou por mim, entendeu? Já doeu um monte de coisa. Então, tipo assim, nós precisamos estar atentos. Vigiar é cultivar intimidade com o Espírito Santo e não apenas participar de atividades religiosas. As prudentes tinham óleo, as tolas não. O óleo simboliza a vida cheia do Espírito, a oração, obediência, arrependimento e santidade. O cristão tem que buscar por isso. Não é só ouvir. Ele tem que dizer, eu preciso orar, eu preciso obedecer, eu preciso me arrepender e eu preciso viver em santidade. E como é que eu faço para viver em santidade? Aprende na igreja? Aprende. Estamos aqui para isso e temos obrigação de fazer isso. Mas, se algum dia que isso, com a graça de Deus, nunca vai acontecer, de repente alguém que está aqui como pastor ou como algum tipo de líder começar a pregar coisa que não tem base bíblica, não aceite.
Não interessa quem seja, pode ser o apóstolo, que eu acredito que ele nunca vai fazer um negócio desse, porque ele tem juízo e tem entendimento e tem intimidade com Deus. Mas ainda que fosse, você tá, não estou diminuindo ou aumentando. Paulo fala, ainda que anjos, que é acima de qualquer apóstolo, de qualquer pastor, de qualquer líder, ainda que anjos venham e preguem outro evangelho que não seja o da Bíblia, bota para correr porque esse sujeito é maldito. E é simples assim. E como é que você vai fazer isso sem analisar? O popular julgamento que todo mundo diz, não julgueis, eu não serei julgado. Só para esclarecer. A Bíblia fala de 2 tipos de julgamento. Julgar consciência, julgar coração, julgar moral, a gente não tem condição. Eu não estou dentro do coração da pessoa, mesmo que ela tenha feito algo que eu estou vendo, mas eu não sei com qual intenção. Eu estava falando, não lembro agora com quem, com a Tereza, que o judeu ele leva Deus a sério de uma maneira tão séria, de às vezes tem uma fé cega que eles matam em nome de Deus. E não se sentem assassinos, homicidas, nada. Eu estou fazendo em nome do Senhor. Eu estou fazendo para defender a honra do país que Deus escolheu. Tipo, aquela barbárie que está acontecendo lá na faixa de Gaza, daquela desgraça toda que está acontecendo lá em nome de Deus. Oxi, como é isso? E eles estão tranquilos que eles não estão cometendo crime de guerra. Estão defendendo a origem divina de Israel. Como é que a gente julga a intenção? Pela ação. Então ele fala, você não pode julgar o coração da pessoa. Não julgue, porque você poderá ser julgado com a mesma medida com que julgares, será julgado. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Agora, como é que eu vou saber que o pastor está falando bobagem? Julgando o que ele está falando. Simples assim. Então, está julgando? Deve. Qualquer um que esteja pregando, ensinando, discipulando, alguém que esteja transmitindo algum tipo de mensagem que se diga que é da parte de Deus, julgue antes. Tem base bíblica? Opa, estou aceitando, mesmo que doa, mesmo que desça atravessado. Mas eu tenho que aceitar porque é Bíblia. Não tem base bíblica, eu acho que cai fora. Não tem achismo. Bíblia não tem espaço para achismo. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. Eu estou ouvindo Deus. Através de fulano, beltrano, cigano, seja lá quem foi. Eu costumo brincar, tipo assim, peça para Deus falar com você, mas não escolha o profeta, porque Deus pode escolher a sua esposa no meio de uma DR. Você vai ignorar Deus. O que foi Deus? Folgada. Não, Deus está falando no meio da DR. Você não pediu para Deus falar? Então ele está falando. Pô, meu esposo é muito bruto, é muito... Nossa, meu Deus do céu, ele falou uns negócios... Tinha fundamento bíblico o que ele falou? Sim. Pô, mas o jeito que ele falou, presta atenção. O modo pode ser refinado, pode ser melhorado, a maneira de falar. Mas primeiro ouça a mensagem. Depois eu vou conversar com ele que ele poderia não ser grosso daquele jeito. Mas a mensagem que ele passou no meio de uma DR era de Deus. Nós temos que ter esse tipo de capacidade. Pediu para Deus falar, preste atenção, porque ele vai falar do jeito que ele quer, não do jeito que você escolhe. E através de quem ele quer, não do jeito que você escolher. Ou quem você escolher. E nós temos esse princípio errôneo desde culto. Presta atenção. O culto tem uma frequência de... Lá na sede, sei lá, umas 300 pessoas, cabe sentado ali. 250, 300. Isso aí, mais ou menos. E tá aquela frequência. Aí fala, vem o pastor fulano. Aí vem 500 pessoas. Por quê? Por causa do pastor fulano, que é famoso. E de repente ele vai pregar uma pregação que qualquer um ali da igreja poderia fazer, mas é novidade. E ok, não está errado chamar gente de fora para pregar, não é isso. Mas, de novo, por quê e para quê? Por que se fosse o fulano você não iria? Já que ele está transmitindo a mensagem de Deus. Ah, porque esse transmite de uma maneira mais eloquente. Ok, tudo bem. Beleza. Mas por quê e para quê? Entende? Então não é ser contra pregador de fora, ou ser contra encher ou não encher a igreja. É por quê e para quê? E que tipo de escolha você está fazendo quando você vai na pregação do fulano e não vai na do Beltrano? Com que sentimento você está fazendo isso? Vamos imaginar assim, alguém que vai fazer vestibular. Alguém aqui já fez vestibular, já passou na faculdade, etc. Tal. Fernandinha já fez isso? Você deixou para estudar no último dia? Como é que você fez? De qualquer jeito? Com a intenção de passar. É isso o arrebatamento. Você não vai se preparar no último dia. Você vai ter que estudar antes, vai ter que
vasculhar a Bíblia, você vai ter que prestar atenção nas mensagens, você vai ter que cultuar, você vai ter. Para quê? Para no dia do vestibular você estar pronto. Com uma certeza, olha que coisa diferenciada. Você vai estudar e vai fazer o vestibular concorrendo com um monte de gente, corre o risco de não passar, por mais inteligente que você seja. O arrebatamento não. Você está pronto, sobe. Vaga garantida. Simples assim. A pessoinha que vai corrigir as provas já te selecionou. Ele só está esperando você estar pronto. Está pronto, sobe. É simples assim. Agora, para as coisas humanas, a gente se prepara, perde noite de sono e fica com olheira e muda hábitos alimentares e todo um ritual, paga vestibulinho com dinheiro que nem tem, pega emprestado, se vira, porque tem um objetivo de passar na faculdade. Vai ir para o céu, a gente vai de qualquer jeito, se prepara ou nem se prepara. Está errado esse negócio aí. Muito bem. Não espere o último minuto para buscar o óleo. Uma fé sem profundidade pode parecer suficiente hoje, mas amanhã pode ser tarde demais. Muito bem. Outro texto, outro tópico. Desapego das distrações. Como eu disse, o diabo ele é especialista em criar situações, transformar isso em necessidades e apontar a solução. Aí ele fala, para isso tem uma solução rápida ali. E a gente pega, porque já virou necessidade. Das coisas mais bobas, sei lá, falei em boba, me veio na cabeça abridor de lata. Se você não tiver abridor de lata em casa, como é que você abre a lata? Tem jeito. Mas é fácil como abrir com abridor de lata? Não. Você vai ter que se readaptar, arrumar um outro jeito que você não costuma pensar e, quiçá, vai procurar no YouTube como é que abre lata sem abridor de lata, porque nem sabe como é que funciona isso. Eu fui ensinado por minha mãe que abria com a faca, dá uma porrada na faca, abrindo lado e sai abrindo na ignorância. E pronto. Nem foi meu pai que me ensinou isso, foi minha mãe. Fina toda a vida, minha mãe. Aí, e eu abria a lata assim, quando não tinha um abridor. Mas olha só, estou falando de uma coisa bem chula, bem... Tem coisas mais sérias, tipo assim, de repente eu vi que eu tenho necessidade de ter um micro-ondas. De repente eu vi que eu tenho necessidade de ter geladeira. E estou falando de coisas materiais simples. Mas quando o ministro arrumou uma briga com o grupo Meta, ele suspendeu o WhatsApp por uma semana, teve gente querendo se matar. Literalmente. Querendo se matar porque não podia acessar o WhatsApp. Porque o Xandão suspendeu. E aí criticaram, quiseram matar e beber o sangue do Xandão. Por quê? Por causa do WhatsApp. Porque virou uma necessidade. E a pessoa não consegue se ver mais sem redes sociais. Se você assim, aconselho-te a fazer um jejum de redes sociais. Jejum sério, que você vai obedecer, né? 40 dias sem rede social, 40 dias sem rede social. Para desintoxicar seu cérebro, sua alma. Porque se você tem esses negocinhos quando tem rede social, o que está acontecendo com você? Está acontecendo com você? Estou com abstinência de rede social. Meu Deus, os meus dedos ficam imaginando, eita, o que será que está acontecendo? Ô, meu pai, será que o Oruan já foi solto? Eu queria ver. E, gente, é isso mesmo? Você está preocupado com isso? Se o Oruan foi solto? E tem gente aqui dizendo, quem é Oruan? Entendeu? E é isso, nós somos levados por isso. Aí ontem o juiz determinou que ele vai ser solto. Aí a pessoa fala, ai, a coitadinha que escreveu, perdeu uma né, na estátua, continua presa. E a gente começa a ver questões de consciência, de justiça, se pode, se não pode. Gente, isso é coisa desse mundo, esquece isso aí. Teve igreja que foi fazer culto na porta da cadeia para Deus libertar o Oruan. E louvar o nome do Senhor. Eu falei, tudo bem, estamos orando por uma alma. Com qual intenção? Para aparecer na mídia? Realmente há a intenção de que ele seja salvo? Por que só ele e os outros não? Por que não vai lá toda semana fazer culto por todos os presidiários? É só pelo Oruan? Aí você fala, você está julgando? Tô. A atitude eu tô. Você poderia visitar qualquer outro, porque só com o Oruan você vai lá orar para ele soltar. Porque vai dar mídia. Vão procurar saber que igreja é aquela, por que o pastor fez aquilo. Pum, está nas redes sociais. Era isso que eu queria. Não foi para a glória de Deus. Simples assim.
Estão entendendo? Então, tipo assim, é isso que a gente tem a capacidade de analisar. Eu preciso disso? Não. Então vou usar se eu quiser e se não me atrapalhar. Então não está errado entrar na rede social, desde que isso não me escravize. As distrações do mundo roubam nossa vigilância e a nossa espiritualidade. Nossa geração vive mergulhando em distrações de redes sociais, busca por status, acúmulo material, entretenimento sem fim. Tudo isso pode parecer inofensivo, mas vai sufocando a vigilância. Eu estava conversando ontem com um casal, eu falei, eu oro pelos pais que têm que educar crianças. Porque você tem a missão duríssima de convencer o seu filho, de ensinar para ele que vale a pena ser honesto no Brasil. É difícil. O que é que eu tenho que fazer, pai? O que é que eu tenho que fazer, mãe? Você tem que trabalhar, você tem que ter regra, tem que ter horário, tem que obedecer papai e mamãe, tem que fazer, tem que estudar, Antigamente era só o ginásio, agora você tem que faculdade, mestrado, pós-graduação, 35 anos da sua vida estudando para ser alguém na vida. É isso, pai? É. Aí ele olha a manchete na televisão e vê o preto, sei lá o quê, que eu não lembro agora o nome dele, gato preto, dizendo assim, perdi o carro 1 milhão, o dinheiro não é problema porque eu posso comprar outro. O problema foi que aquele lixo daquele carro bateu no meu, como foi ele que bateu. Mas o que eu estou dizendo, o gato preto pode comprar um carro de 1 milhão a hora que ele quiser. Aí o seu filho que está aprendendo, que tem que fazer tudo, ele fala, como é que o gato preto conseguiu comprar um carro? Porque ele é influencer. Precisa estudar? Não. Precisa ser mega inteligente? Pelo contrário, que ele não é nem um pouco. Mas ele faz o que o povo gosta de consumir e ele compra um carro de 1 milhão a hora que ele quer. Simples assim. Ajudado por outra subcelebridade, porque é sobrinha, neta, sei lá o quê, da Gretchen. Eu falei, gente, isso vai me atrair. Eu vou seguir essa pessoa porque ela é neta da Gretchen. Quem é a Gretchen? Para ser referência, para eu seguir a neta dela, mas tem 1 milhão e não sei quantos seguidores. Aí você vai no site no Instagram do Hernandes Dias Lopes, não tem nem 10% de seguidores do que o gato preto tem. Por quê? Porque ele fala de Jesus, né? Com sobriedade, com seriedade. Tá entendendo? Então, o mundo jaz no maligno. E ok, eu não tenho que esperar nada de bom do mundo. Então, vocês têm a missão de ensinar para seus filhos que o mundo é maravilhoso. Não engana seu filho. Porque a gente tem até louvor que ela fala assim, o mundo me chama, mas eu não quero. Mentira, claro que você quer, senão você não precisava resistir. Lógico que você quer. O mundo não é lindo. É lindo, é gostoso e é atraente. O que você tem que ensinar para o seu filho é lindo, é gostoso, é atraente e leva para o inferno. Então, oxe, para eu não ir para o inferno, como eu tenho que fazer? Medo do diabo? Também não. Liberdade na cruz. Isso é que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. E aí ele não vai pensar, mas vale a pena ser honesto? Esquece isso. Vale a pena servir a Deus. Naturalmente você será honesto. Está entendendo a diferença? Não é ser honesto para ter Deus, é porque você tem Deus ou ser honesto. Porque honestidade não é característica exclusiva de cristão. É obrigação do ser humano. Mas o ser humano está tão podre que você fala, e como é que eu faço para esse povo deixar de ser podre? Fala de Jesus, que ele volta a ser o que ele sempre tinha que ser, independente de ter Jesus ou não. Porque eu, pessoalmente, conheço gente de outras denominações, de outras religiões, não cristãs, e que são uma vida mais séria, mais elevada do que um monte de crente que eu conheço. E ele não tem Jesus no coração. Então, caráter, moral, índole, boas, não depende de você ser crente. Se você precisa de religião para te botar cabresto, você não precisa de religião, você precisa de moral, você precisa de ética, você precisa de ter juízo na cabeça, você precisa ser inteligente, você precisa amar a si mesmo. Eu não estou falando de Deus. Agora, quando você tem Deus, você usa tudo isso para a glória dele. E não para você. Eu sei que eu sou bom. Eu sei que isso os fariseus faziam. Eu dou um monte de dinheiro de oferta, eu dou dízimo. Então, não é isso que Deus quer. Ele quer que você seja uma pessoa de caráter, de moral. Quer. Mas ele não ensina isso. Ele ensina, só segue Jesus. Seguindo, o resto vai acontecer. É impossível alguém estar perto de Deus e suas bênçãos não ter. Então é impossível você seguir Jesus e continuar mau caráter. É impossível você seguir Jesus e continuar mentiroso, continuar sem vergonha, continuar adúltero, continuar ladrão, continuar sei lá o que de errado. Cometer um deslize aqui ou outro é do ser humano, infelizmente, porque depois que comeram o coco, aí lá
Cada um escolhe uma fruta. Na Bíblia não está dizendo qual é, né? Eu prefiro o coco do que a maçã. Aí, você comeu o coco, até porque diz que tomou e depois comeu, né? O coco. Então, você toma e depois você come a coisa e tal. Aí, que infame isso. Mas, tipo assim, sei lá qual foi o fruto que comeram, nós perdemos direito a um monte de coisa. E para reaver um monte de coisas que continuam disponíveis para nós, só tem uma condição: voltar para o jardim. E como é que a gente volta para o jardim? Adquirindo a condição de ingressar lá. E como é que faz para adquirir a condição de volta para o jardim? Da inocência. Tem que estar enxertado na videira verdadeira. Tem que estar de volta à essência da adoração, que é Jesus. E aí a pessoa que está enxertada na videira, Jesus, que está de volta à essência da adoração, que é Jesus, não é um mentiroso, não é um ladrão. Era, não é mais. E aí ele passa a ter direitos. Sim, o crente tem direito e não é o de ir para o inferno. Deus, dá de volta o que era meu. Então ele vai te devolver o inferno. Não, é que a pergunta está colocada da forma errada. Por que você está fazendo isso? Não, tipo assim, Senhor, o diabo roubou de mim na humanidade quando ele enganou Eva. Então nós fomos roubados. A inocência foi tirada, etc. Então isso eu quero de volta. E como é que eu faço? Assumindo que eu mereço, não porque eu sou bonzinho, mas sim porque ele me deu, então não vou desprezar o que ele me deu, tudo que Jesus conquistou na cruz. Simples assim. Ele morreu para me salvar. Sim, e é só isso? Não, ele tem um monte de coisa para nos dar. Já liberou. Nós só temos que acessar, como diziam os coaches, a chave. Só tem o código. Obediência, servidão, amor. Tudo isso que o crente sabe não usa. Pega tudo isso e usa para acessar as bênçãos que já estão liberadas, ó. Faz tempo. E tem um louvor, inclusive, de tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança, que eu jogo fora quando eu acho que não mereço. Então Deus me dá e eu desprezo porque alguém botou uma ideia diabólica de que eu não mereço nada porque eu sou um miserável pecador. Eu era um miserável pecador. Tem um louvor, um hino antigo da minha época da Lourdinha, que diz assim: era um pecador, andava sem Jesus. Eu era um pecador, andava sem Jesus. Eu vivia nas trevas, mas hoje eu estou na divina luz. Hoje eu não estou perdido porque Cristo me salvou. Com seu sangue me lavou. Simples assim. Então eu tenho direitos. Eu tenho direito a ser feliz, eu tenho direito a não ter uma vida de aflições, e sim períodos que no mundo tereis aflições, eu me diz, vivereis. Então nós teremos aflições, mas eles mais têm de bom ânimo no meio das aflições. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que ele me prometeu, e não porque eu mereço, mas porque ele me fez merecedor, porque ele é capaz de me dar muito mais do que eu peço ou penso. Isso está escrito: mais do que pedimos ou pensamos, ele nos dá. Nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor é miserável. Mais do que merecedor, aliás, mais do que vencedor, vive em tribulação o tempo todo, em trevas o tempo todo. Não, então se você está assim, tem alguma coisa errada que não está certo. Que precisa corrigir. E certamente é corrigir o seu pensamento. Que eu sou assim mesmo, eu sou pecador. Gente, a gente peca, nós somos assim, infelizmente. Mas o exemplo velho que eu sempre digo: quem tropeça aqui não vai perceber 2 quadras depois, percebe na hora. O que está faltando? Tropeçou, se arrepende. Tropeçou, pede perdão. Tropeçou, confessa. Tropeçou, fala: eita Deus, não quero perder a tua graça. A tua graça me basta. Mas em pecado, não. Então eu errei. Perdão. Isso é tão sério. Irmão, eu vou contar um triste testemunho. Um irmão falou assim: isso é sério, pastor. Vou contar um negócio para o senhor. Eu tinha uma namorada, levava ela a sério, mas aí eu fui fazer um serviço sem nota e levei uma menina para o motel. Lá no jeito, quando chegou na hora, eu ouvi Deus falar comigo. Falei: rapaz, isso é hora de você ouvir Deus, né? Que beleza. Aí, pois é, encurtando a história, ele chorou, pediu perdão para a menina, evangelizou e saiu pela janela.
porque era cidade interior, então era baixo, ele pulou pela janela, caminhou, não, me trouxe até aqui, agora você vai fazer isso, gente. Um negão desse tamanho vai negar fogo? Venha. Ele, não, já falei o que, por quê, já falei de Jesus, se você quiser, se arrepende. Saiu correndo pela janela. Pouco tempo depois, a menina se converteu. E era uma garota de programa. Olha que doideira. Ele tropeçou e na hora que ele fez, tá miséria que eu estou fazendo. E se arrependeu. Ele tinha que se arrepender antes. Óbvio, ele não era nem para ter feito. Não era nem para ter cantado a menina, porque tem todo um processo. Só que ele não percebeu o processo de queda. E Deus ali falando com ele, ele capotando. E Deus falando com ele, ele capotando. E Deus falando com ele. No último instante, ele falou, eita miserável que sou, o que é que eu estou fazendo? Se arrependeu. E Deus honrou a fé daquele homem. Num momento bem diferenciado, mas fez. Eu já passei por isso de fazer quando eu estava rebelde no mundo, de Deus chegar para você, se você for daí, você não volta. Eu estava com tudo programado para fazer uma besteira fora da lei, e voltei. E não voltei para a igreja, eu só não fiz porque eu tinha medo de ir para o inferno. Olha que doideira. Depois eu falei, gente, nunca foi por isso, tinha que ser por amor, mas com medo de ir para o inferno eu não fiz. Depois eu fui saber que todo aquele pacote fazia parte da oração da minha mãe e do meu pai. Porque no dia que Deus me resgatou, ele disse, hoje me aprove atender aos pedidos do seu pai e da minha mãe, ou da sua mãe, meus servos. E eu voltei para casa e acabei com a vida de desgraça que eu tinha. Pegando um gancho no que foi dito aqui, então não desista de orar pelos seus filhos, mesmo que ele não esteja tudo certinho. Mantenha a sua oração, mantenha a sua fé. Vai orando. Vai orando. Espera ativa. Quem espera trabalha como se tivesse até o último dia. Esperar a volta de Jesus Cristo não é ficar parado, mas viver em missão. Por isso, espera ativa. Aceitei Jesus, como a missionária Solange falou na mensagem anterior. Basta crer. Eu creio, estou sussa. Basta crer para que as outras coisas aconteçam. Entre elas, evoluir, agir a sua fé, a sua salvação. E eu não estou entrando na guerra teológica de perde ou não perde salvação. Eu estou dizendo, se você realmente crê em Jesus e vive em santidade, e o que quer dizer que tem que ter todo um pacote que é, eu sou santo, creio e vou para o céu. Não, ser santo requer um monte de coisa, um monte de atitudes, um monte de metanoia, mudança de pensamento, de ressignificar. É uma vida que não é fácil. É simples, porque está tudo escrito, é simples. Mas a vida de crente não é fácil, ela só é simples. Que a gente confunde simplicidade com facilidade. Não é, são coisas diferentes. É simples porque está tudo escrito. Agora, fácil de praticar? Não. Então é só crer e ser... Opa, tem uma cadeira atrás de mim. Só crer e será salvo tu e tua casa. Tem um preço disso aí. Vai ler, vai examinar. Ah, só crer e está resolvido. Quem crê realmente quer mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa traz um monte de responsabilidade. Então, para não escrever tudo de uma vez, só basta crer. Mas não é crer, tipo, você acredita em Deus? Acredita. Isso até o diabo acredita. O crer ali é tipo assim, você crê o suficiente para dar sua vida por ele? Você crê o suficiente para abrir mão de tudo que você tem ou pensa que é por amor a ele? Então você creu. Então, porque você creu, aceita ele. Declara que ele é teu salvador. Amém. Batiza? Batiza. Vai tomar ceia? Vou. Vou viver em santificação? Sim. Se você busca Deus e vive em uma vida de santificação, para de se preocupar com a teologia de que se você perde ou não perde salvação. Se você está em santificação, a palavra de Deus garante que você está salvo. É simples assim. Aí vem o Calvino falar uma coisa, vem o Armínio falar, ok, para discussão teológica, faculdade de teologia, você está com tempo para pensar nessas coisas? Ok. Mas não precisa. Basta você saber que você tem que crer em Deus e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, ou seja, ele manda e você obedece, e aí você vai ver um monte de mandamentos dele para você obedecer, o que não basta só crer, mas dentro dessa crença você vai obedecer, e aí obedecendo você vai buscar, entre outras coisas, e aliás, como principalmente como é que é? Santificação. Então, tipo assim, você vai buscar santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não quero nem saber se eu vou perder ou não vou perder a salvação. Eu estando santificado, na hora que tocar a trombeta, eu subo. É só isso. Aí Calvino, se ele não tivesse preparado, também não sobe. Simples assim. Se ele não busca a santificação, não quer nem saber de quem você está falando. Se ele não está buscando, ele fica. E eu vou. Mas ele é mega teórico.
Vai ter um monte de gente lá em cima do Senhor, mas eu preguei, eu evangelizei, por intermédio da minha mensagem, um monte de gente foi salvo, ele vai olhar e dizer, me poupe, não gaste o seu latim. Eu não te conheço. Ah, apartado de mim, maldito, por fogo eterno. Oxi, assim é. Significa dizer que para ele dizer isso lá, é porque hoje o cara está fazendo isso, está pregando, está anunciando o evangelho, está pingando santidade aos olhos humanos, mas para Deus ninguém engana. E aí você não precisa estar aí esbanjando, pingando santidade. Basta ser. Seja santo que você agrada a Deus. Amém? Amém. Ai, ai. As virgens prudentes estavam preparadas para entrar na festa, que é o símbolo da celebração, mas também elas estavam de prontidão. Elas não estavam ali com a lamparina acesa, cheia, só para dizer que estava cheia. Elas estavam esperando o momento. O tempo todo, para onde elas iam, para lá e para cá, estavam com a lamparina cheia. Ou seja, em estado constante de santificação. Cometiam erros? Sim. E se, oi, capotei aqui, caiu um pouco do óleo, opa, enche de novo, e vamos que vamos. Eu não vou desistir. Não desista de Deus. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista de orar pelos seus pais. Mas meu pai já tem 90 anos, nunca quis saber de Jesus. Continua orando, enquanto a vida é esperança em Deus. Amém? Usando o exemplo da noiva. Isso é outra coisa que o diabo, infelizmente, ele é astuto. Ele desconstrói para depois jogar a pá de cal. Pergunta, e podem levantar a mão se quiserem. Mulheres, quantas de vocês tiveram ou têm, quem ainda não casou, o sonho de casar de véu grinalda na igreja, etc. Alguém aqui já teve esse sonho? Ou ninguém aqui tem esse sonho? Ninguém quer casar na igreja, tá tudo bem. Todas vocês, ninguém pensou nisso? Ah, Cris, sim. Quando era jovem. Não importa o tempo, mas tiveram essa vontade de entrar de véu grinalda, de casar na igreja, que é o normal. O que o inimigo fez? Vamos desconstruir família. Vamos desconstruir usos e costumes. Isso é usos e costumes. Não tá na Bíblia que você tem que casar de véu grinalda. Realmente não está. Não está na Bíblia que você tem que entrar na igreja com pompas e circunstâncias. Também não está. Pura e simplesmente, para Deus, se você juntou com outra pessoa e falou, Deus, abençoa a minha união, que eu estou casando com essa pessoa aqui, comunicou a família e está casado. Na Bíblia não tinha nem cartório. Era assim. Mas aí veio os usos e costumes, etc. Só que esses usos e costumes, para o diabo ficou ruim. Que a noiva se preparava e o problema não era você querer casar de noiva. O problema não era você casar de noiva. O problema é que isso ia ser levado para a igreja. E ia fazer a igreja ficar se preparando para receber o noivo. Então ele destrói a imagem da noiva e a igreja, por consequência, não é comparada à noiva. E se comparada é muito de en passant, e aí não tem mais aquela característica de esperar pelo noivo. E aí a gente não se prepara para o arrebatamento. Perceberam? É simples assim. Para que casar na igreja? Só gastar. Que casar na igreja só... O problema não é gastar. Se você pastor, eu quero casar na IEPDZM, não temos pompas e circunstâncias. Você não precisa encher de flores, etc. E tal. Você simplesmente casa diante de Deus, simbolizando que você é a noiva, que você esperou aquilo, você se preparou para aquilo, porque você criou uma expectativa do que é se entregar na mão daquele homem que você escolheu para ser seu para sempre. Eita glória! E que vem um monte de dificuldade, mas nada vai derrubar, porque você vai fazer uma aliança diante de Deus e das testemunhas. Olha que beleza. Mas aí o diabo fala, casa na igreja, vai lá no civil, casa pronto. No civil o quê? Entre parênteses. Você destrói aquilo em 30 minutos no cartório. Se tanto. Marca o horário, vai lá e desfaz o casamento e está resolvido. Alguém já viu uma cerimônia de descasamento na igreja? Quem é que tem coragem de chegar a Deus? Eu estou aqui diante de ti, das testemunhas, desfazendo da burrada que eu fiz. Não, simplesmente casa de novo e aí comete adultério, porque diante de Deus ela era casada com... Aí vira aquela bagunça. Lembra da mulher do poço? Que ele falou assim, porque se tu tivesse sim, que o que tu tens não é teu. Eita! É simples assim. Então nós precisamos preservar a imagem de que a igreja é a noiva de Cristo. Noiva, aquela noiva que se prepara antes, que avisa para as amigas, que se reúne, que pede opinião, que verifica buffet, que tipo de vestido vai usar, se é primeiro aluguel, se vai comprar, tem todo aquele negócio. Então a gente tem que ter a imagem de que
a igreja noiva de Cristo nesse sentido. Então nós temos que nos preparar, nós temos que ver o buffet onde a gente vai se reunir, temos que pensar no buffet onde vai ser a festa, ou seja, a mansão celestial vai ter festa lá. Nós vamos estar definitivamente com o nosso rei, e simples assim. Nós precisamos fazer isso, senão não tem jeito. E para terminar... viu? Mais umas perguntinhas para refletirmos. Minha vida espiritual tem óleo suficiente ou estou vivendo na superficialidade? O que mais rouba meu tempo? Atenção longe de Cristo? E se Jesus viesse hoje, eu entraria para a festa ou ouviria, eu não vos conheço? E aí você vai com este peso para casa. Não precisa. Não precisa. Você está diante do Pai, né? Que não vos trouxe aqui para chulepe, agora vá para casa com o seu peso da consciência. Não, ele só veio esclarecer e agora ele se dispõe a estar conosco, recebendo o nosso pedido de perdão, recebendo o nosso reconhecimento de que ele é soberano, recebendo o que nós fizemos até agora, que nós cantamos, que nós louvamos, que nós lanchamos, que nós confraternizamos, que nós ofertamos, que nós demos dízimo, tudo isso que nós fizemos. Senhor, é para a tua glória, mas no decorrer do período, ouvindo a mensagem, eita, aqui tem um monte de rombo na minha armadura. E Deus simplesmente disse para você nessa manhã, estou aqui para fechar todos esses rombos. É só você querer. Estou aqui para corrigir todos os defeitos, para te deixar em condição de me adorar e eu ficar feliz. E aí eu vou pedir para você, apenas a título de concentração, se você quiser, fechar os seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma vez falarmos contigo em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, a tua palavra, o teu perdão, o sacrifício de Cristo na cruz por nós, a salvação oriunda disto, o perdão dos pecados, o nosso nome escrito no livro da vida. O Senhor é um monte de coisa que eu certamente correria o risco de esquecer coisas importantes ao elencar tudo que o Senhor fez por nós e ainda há de fazer. E nós sabemos de tudo isso, muitas vezes estamos acostumados a só vir receber. Mas nós nessa manhã queremos entregar diante do Senhor nossa vida. Mas eu já sou salvo, eu já tenho Jesus, não preciso entregar. Senhor, eu na condição de salvo, na condição de servo, na condição de filho, eu quero mais, eu quero ser seu amigo. E para ser seu amigo, eu tenho que viver em santificação. E diante da tua palavra, percebi que está faltando coisa. Tem rombo na minha armadura. E o diabo pode entrar por essa brecha e eu não quero. E não é por medo de ir para o inferno, porque sei que o Senhor me salvou. E os que são teus, o Senhor não lança fora. E o diabo não tem poder de tirar das tuas mãos aqueles que te pertencem. Então não é por medo, Senhor. É por respeito, por amor, por temor, por entender que o Senhor não merece um culto chechelento. O Senhor não merece um culto de qualquer jeito. O Senhor não merece uma vida podre diante do teu altar. O Senhor quer santidade. Nós estamos aqui, Senhor, entregando nossa vida do jeito que está. Cheio de defeitos, cheio de rombo na armadura, cheio de brecha. E nós te pedimos que o Senhor corrija, por favor, nos ajude, nos ensine, nos admoeste, muda a nossa vida, nos transforma, nos molda segundo o caráter de Cristo, para que a gente consiga agradar a Ti com as nossas escolhas, sejam elas quais forem, do mínimo ao mais importante dos detalhes da nossa vida. Aos que são pais, Senhor, capacita a educar essas crianças, a instruir no caminho em que devem andar, sendo exemplo, sendo base, sendo referência para essas crianças e lutando contra o mundo, porque é dura a missão de transmitir valores positivos diante de uma sociedade tão podre e degradada. E que é interessante, e que é atraente. E aí, Senhor, se não for com a tua ajuda, se não for com a ação do teu Espírito Santo, fica uma luta inglória. E nós te pedimos que o Senhor honre a fé de cada pai, de cada mãe que continua orando, mesmo que pense assim, Deus, mas a vida do meu filho, da minha filha, está podre demais, mas está vivo. Enquanto a vida, a esperança, e o Senhor pode transformar qualquer vida cheirosa, podre, perfeita, não perfeita, do jeito que tiver. E é isso que nós colocamos. A nossa vida diante do teu altar, dos nossos filhos, dos nossos avós, nossa família, aqueles a quem nós queremos, aqueles que nós amamos e queremos que ouçam a tua palavra.
e deem espaço para o teu Espírito agir nas mentes e nos corações, e não como uma lavagem cerebral, e sim com uma ação pura e divina do teu Espírito para nos transformar, para nos mudar, para nos moldar, segundo o caráter de Cristo. Nos perdoe, porque mesmo que até aqui nos ajudou o Senhor, nós cometemos falhas. Mas porque o Senhor nos ajudou, nós tivemos força para chegar até aqui, mesmo errantes. E queremos sair daqui nessa manhã com os corações transbordantes de alegria por essa demonstração de amor que o Senhor tem por nós, por nos advertir, por nos admoestar, por nos mostrar que não quer que a gente erre, para que a gente não te entristeça e a gente não sinta que está distante do Senhor, porque nem Jesus suportou o peso da ideia de estar separado do Senhor. Quando ele imaginou o Senhor lá no monte que, eita, vou morrer, e neste momento o Pai não estará comigo porque ele não pode contemplar aquele monte de pecado. E ele te pediu 3 vezes, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. E no final ainda disse, por que me desamparaste? Porque ele sabia que isso ia acontecer, isso doeu tanto, Senhor. Isso fez o nosso mestre suar sangue. Misericórdia. Então, a dor da separação do Senhor é extremamente profunda. E a gente simplesmente ignora. A gente simplesmente se abraça ao pecado, à vida podre, sabendo que isso distancia do Senhor, e ignoramos o peso da distância do Senhor. E o Senhor não nos pega de surpresa, porque o Senhor já avisou. O que faz separação entre eu e vocês é o vosso pecado. Mas o meu amor transcende essa barreira e vai atrás de você, porque nada pode vos separar de mim por causa do amor de Cristo Jesus. E a gente despreza isso com extrema facilidade, Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe, purifica nossa mente, purifica nosso olhar, nossa audição, nosso tudo, para que a gente tenha uma vida de pureza, de santidade diante do teu altar, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.